Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre conceituar distúrbios sexuais, transtornos ligados à sexualidade. Isso é importante, porque quando alguém procura ajuda, nós temos que saber o que pode acontecer, como que isso funciona, por que acontece. Então vamos discutir algumas disfunções, alguns transtornos aqui, e relacionar isso com alguma ajuda que podemos dar, né? Bom, em primeiro lugar, a disfunção ela pode acontecer atrapalhando algum momento da relação sexual, seja no início, na questão da excitação, do desejo que surge, seja durante o ato, algum problema que atrapalha a relação, e alguma questão relacionada ao término da relação, como o orgasmo mesmo, né? Então, as disfunções podem acontecer em algum desses momentos. E aí vamos pensar então em algumas possibilidades. Por exemplo, no caso dos homens, é muito comum um problema de ejaculação precoce. Então, o que é isso? É um problema que pode acontecer durante a relação sexual, em que o homem ejacula rápido demais, né? E isso pode acontecer por vários fatores. Um deles a gente já discute como ministério aqui no Vida Pura, que é os homens treinarem o seu próprio corpo a ejacularem rápido por meio da masturbação, né? Isso é um fator que é real, né? Além disso, a questão psicológica é muito importante quando a gente fala de ejaculação precoce, né? Da ansiedade, da insegurança no ato, né? Na relação sexual, entre outros fatores também, né? Como um corpo extremamente estafado e outras coisas mais. E aí, então, o que acontece? A relação sexual está acontecendo, esse homem está tendo a penetração, porém ele ejacula rápido demais. Não há um tempo exato para esse rápido demais, né? Alguns sexólogos ou urologistas mesmo, né? Urólogos falam de 2 minutos de penetração como um mínimo para não se considerar uma ejaculação precoce. Tem quem fale um pouco mais, um pouco menos, mas não é exatamente isso que importa. O que importa é esse homem conseguir ter qualidade de relação sexual durando mais tempo durante a penetração. Agora, acontece o contrário também. Acontece algo chamado ejaculação retardada. O que é isso? Um homem que durante o ato sexual não consegue ter a ejaculação. Ele demora demais. A mulher já alcançou o orgasmo, ele já está cansado e ele não consegue ejacular. Ele não consegue alcançar o orgasmo, portanto, né? Ele não consegue concluir a relação para ele, né? E isso também acontece, né? Por exemplo, homens que fizeram uso de drogas, de certas drogas, eles podem ter um problema com ejaculação retardada, né? Eu já conheci casos assim, inclusive, né? Então, existem essas duas situações por motivos diferentes, mas elas podem acontecer. Aí existe também chamado transtorno erétil. O que é isso? É quando o homem não consegue a ereção, também popularmente chamado de impotência. A dificuldade de alcançar a ereção também tem vários motivos possíveis, né? Também pode ter a ver com a ansiedade, com vários problemas psicológicos, assim, várias questões emocionais, vamos dizer isso. No sentido de que aquele homem está com culpa, aquele homem está com ansiedade, ele está com várias questões, ou mesmo o cansaço, né? A estafa, né? Extremo cansaço. Outros fatores também externos que podem atrapalhar nesse momento da ereção é a falta de privacidade, por exemplo, né? Para alguns homens isso se torna um fator de dificuldade. Ele tem um filho que dorme na cama dele e da esposa, ou ele tem uma situação em que a qualquer momento um dos filhos pode entrar no quarto. Essa falta de privacidade gera nele um bloqueio e ele não consegue se envolver ali na relação para ter uma ereção satisfatória. Claro que a ereção também pode ser um problema fisiológico, né? E aí a gente precisa também procurar um médico, né, um urologista, para vasculhar o que significa, o que pode ser. Porque alguns medicamentos também atrapalham a ereção, né? Então isso também pode acontecer. Outro transtorno é o do orgasmo feminino. As mulheres que têm dificuldade de alcançar o orgasmo, né? Assim como o homem tem aquela ejaculação retardada, as mulheres podem também ter essa dificuldade. Algumas têm dificuldade de alcançar o orgasmo por meio da penetração, outras
tem dificuldade de alcançar o orgasmo que não seja por penetração. Então, existem essas duas situações. Mulheres que não adianta a penetração, elas vão precisar depois de uma masturbação ou de um sexo oral da parte desse homem, ou que elas precisam da penetração, senão elas não conseguem realmente encontrar esse orgasmo. Isso também pode ter várias explicações, né? Além disso, existe o quê? Um transtorno do interesse, da excitação sexual feminina. Então, existem mulheres que têm esse desejo hipoativo, né? Assim que é dito. Elas, por algum motivo, não estão conseguindo desejar sexualmente o homem. O que também acontece com os homens, mas é menos dito e talvez seja menos comum. Mas isso também acontece. Uma das possibilidades é baixo nível de testosterona no organismo, né? Mas há outras possibilidades tantas, né? Como, por exemplo, a pessoa está realmente muito sobrecarregada com alguma questão, a pessoa está mesmo com a concentração muito intensa em algo que está preocupando demais ela, a ponto de essa questão sexual virar um luxo, um detalhe, né? Porque as outras questões estão consumindo demais essa pessoa. Mas existe essa questão também, então, da hipoatividade desse desejo. Bom, também há um transtorno da dor gênito-pélvica, a dor na penetração. Isso pode acontecer com as mulheres, e isso também pode ter vários motivos, né, de a mulher sentir essa dor na penetração. Pode ser fisiológico, pode ser o próprio formato do órgão sexual feminino que atrapalha isso, mas também pode ser um bloqueio, às vezes até emocional mesmo, psicológico, em que a mulher, os músculos vaginais realmente se fecham para a penetração e fica quase que impossível, às vezes, um homem conseguir uma relação com penetração nesses casos. Há casos também de homens que também encontram dificuldade com a penetração. E um dos casos é quando o pênis tem uma certa curvatura exagerada por causa de uma enfermidade também. E aí também precisa de um tratamento, às vezes de uma cirurgia até. Mas aí aqui é bom esclarecer uma coisa, né? Porque os homens não costumam perguntar as coisas direito, então é bom já explicar aqui. É normal que o pênis masculino ele não seja totalmente reto, né? Ele pode apontar para baixo, ele pode apontar para cima, ele pode apontar para a direita, para a esquerda, ele pode, né? A fisiologia, como nós somos, é muito pessoal, né? Cada um tem um traço até mesmo no formato dos genitais. Então, não é disso que estamos falando aqui. Quando gera dor, é porque a curvatura do pênis é quase uma curva fechada de 90 graus, né? E isso acontece porque realmente é uma doença em que se forma uma camadinha interna perto do corpo esponjoso do pênis que vai criando essa dobradura, né? E torna muito difícil a penetração, dolorida até mesmo, né? Desconfortável de fato. E as disforias, né? A disforia, então essas questões a gente falou mais dentro da questão da relação sexual em si. Mas existem problemas sexuais relacionados de fato à identidade, né? A identidade mesmo da pessoa. E aí a gente tem essas questões que geram mais discussão hoje em dia, né? A gente, por exemplo, ouviu falar recentemente de disforia de gênero de iniciação rápida e por contágio, né? Como assim? Há uma pesquisa que tenta mostrar a possibilidade das pessoas desenvolverem uma crise de identidade sexual de repente por causa da pressão do grupo e que isso está sendo muito comum entre adolescentes, por exemplo. Então, de repente uma criança está lá na escola dela, meu filho, por exemplo, ou qualquer criança de 12, 13 anos, e aí as crianças perguntam, e isso já aconteceu com meu filho, né? As pessoas perguntam, você é o quê? Você é o quê? Aí as meninas começam a falar, eu sou bi, eu sou homo. E aí uma menina vira e fala assim, eu gosto de menino. Como assim você gosta de menino? Você é uma heterossexual homofóbica? Então, de repente, a menina se vê pressionada, como se ela fosse preconceituosa, só porque ela disse que gostava apenas de meninos, né?
E aí essa pressão do grupo pode trazer uma disforia de gênero de iniciação rápida. É essa a questão trazida pela pesquisa, né? O que é muito interessante de entender. Porque, de fato, a sexualidade ela é construída, né? E enquanto tal, enquanto construção, a pressão do grupo tem um peso enorme, né? E ainda mais se a gente levar em consideração que ela é uma construção, primeiro, do lar, do pai e da mãe com a criança, e depois do convívio dessa criança com o grupo dela, e ainda mais na adolescência, que isso vai se fortalecendo ainda mais. Né? Então, se você for para a psicanálise e algumas outras linhas da psicologia, você vai perceber que o começo dessa construção de identidade sexual tem a ver mesmo com a família. Então, aquele menino que deveria ter no pai uma figura masculina perfeita, ideal, e deveria olhar para a mãe como um símbolo do que ele deve desejar, e que, se isso for perfeito, ele vai desenvolver uma heterossexualidade tranquilamente. Mas, se acontecer algum problema, se alguma coisa acontecer aí, esse pai nem existe, ou esse pai é um monstro, essa mãe é autoritária e esse pai é sem expressividade nenhuma, se acontece um abuso sexual por causa da vulnerabilidade da criança, enfim, por diversos fatores diferentes, a gente pode ter, então, uma disforia de gênero, uma crise de identidade sexual. Né? E hoje em dia, infelizmente, isso é até incentivado muitas vezes por pais que colocam meninos para se vestirem com roupas femininas e colocam essa referência feminina na cabeça do menino e vice-versa. E isso gera uma confusão na criança, porque de fato a sexualidade é construída. E se ela não for bem construída, a criança vai ficar no mínimo confusa, né? E aí a gente tem então várias questões surgindo de discussão, no caso de transgênero. Ele é um menino, mas ele na verdade é uma menina no corpo de um menino. E aí discussões até onde isso é construção social, até onde isso foi um problema hormonal na gravidez. A gente não tem respostas conclusivas sobre nada disso. Mas é importante a gente pensar e saber que boa parte da nossa identidade sexual é construção social. Né? Para a gente não ir na onda do que a mídia diz hoje em dia, de que tudo é genético. Ele nasceu assim, ela nasceu assim. Né? Então, muita calma. O mínimo que qualquer cientista deve ter, qualquer pesquisador sério deve ter, é o direito da dúvida, da incerteza, de não fazer afirmações categóricas, fechadas. Do tipo, é assim, calma, né? Até onde a gente sabe, é uma construção social, que pode ter um quê de hormonal, né? Então, é muito complexo. A gente não pode ter tanta rapidez para estabelecer rótulos nesses casos, né? Mas isso tem gerado muitos problemas, porque as pessoas estão assim entrando numa confusão tão grande de identidade sexual que isso está beirando assim o absurdo mesmo, de a pessoa se identificar com coisas doentias até mesmo, né? Bom, fora isso, a gente tem alguns transtornos parafílicos mesmo, que na psicanálise foram chamadas de perversões, que é quando a pessoa ela desvia o desejo dela, que naturalmente seria para a relação sexual, homem-mulher, pênis-vagina, para uma excitação exagerada em outras coisas, ou em outras partes do corpo, ou em outras situações. Então, por exemplo, a gente tem o voyeurismo, em que a pessoa se sente excitada por espiar pessoas tendo alguma atividade privada, ou até tendo uma relação sexual. Então a pessoa, ela deposita todo o desejo sexual dela em ver outras pessoas tendo desejo sexual, ou em ver outras pessoas fazendo algo íntimo, sem que sejam percebidas, sem que elas sejam notadas, assim, né? Ela está sendo vigiada, mas ela nem sabe. Então a pessoa tem uma excitação com isso, certo? Então é um desvio, né? Não é o coito normal, não é a relação homem-mulher natural. Então é um transtorno. Aí nós temos o exibicionismo, por exemplo, hein? Aí é o contrário, a pessoa quer ser vista, ela quer se expor, ela quer expor o corpo dela. E aí ela se excita com a reação dos outros ao vê-la. A pessoa quer pegar alguém de surpresa, né? Com essa questão da exposição. E aí a excitação vem justamente desse susto, dessa violação. Foi violada a privacidade do outro, né?
Então, mais uma vez, é um desvio do que seria normal, que é a relação sexual, em que um homem vê uma mulher nua, ela vê esse homem nu, os dois estão tendo intimidade, os dois consentem nisso. Mas tanto o voyeur como o exibicionista, eles não se preocupam com essa permissão, com essa consensual e com essa criação da intimidade a dois. É algo invasivo, né, na vida de um estranho que gera excitação. Bom, além disso, nós temos o froteurismo, que acontece muito também nessa questão dos transportes públicos, né? Homens que ficam se esfregando em mulheres no ônibus, no trem e em qualquer outra situação, né? E eles sentem prazer, eles até ejaculam fazendo isso, né? Porque também há um quê aí de invasão, de proibido, de arriscado, né? De invadir a privacidade do estranho, né? Também. Bom, e aí nós temos também o masoquismo e o sadismo, ou sadomasoquismo, né? O que seria o sadismo? A pessoa tem prazer em provocar dor no outro, certo? Ele só fica excitado, ele só sente excitação, ou ela, né, só sente excitação, se ela perceber que o outro está sentindo dor. Então, por isso que algumas pessoas têm essas fantasias de usar chicote, algemar os outros e coisas desse tipo, né? Fazer pingar a vela derretida no corpo do outro e coisas assim. E o masoquista é aquele que sente excitação por sentir a dor, que na verdade, de acordo com a psicanálise, os dois têm a mesma questão, né? Os dois estão trabalhando ali com a dor como objeto de prazer sexual, né? E segundo Freud, isso também tem uma fixação aí numa área de formação da infância, né? Algumas questões que não ficaram bem desenvolvidas ali na infância, no desenvolvimento sexual da infância. Aliás, todas as perversões, segundo Freud, né? Pedofilia é essa atração sexual por crianças, né? Então, o pedófilo, ele sente excitação quando vê a criança ou quando imagina a relação sexual com a criança, né? Isso é até considerado crime, né? Algumas dessas questões já foram antigamente consideradas crimes, agora, outras estão sendo incriminadas agora, né? Transformadas em crimes recentemente, como se esfregar em outras pessoas, né? Não havia lei para isso, agora já existe, não pode, né? É considerado um crime. A pedofilia, se você for retomar algumas culturas antigas, também não era algo considerado crime, mas hoje em dia né? Então depende da cultura, depende da época, mas nós vivemos num contexto em que isso é mal visto, isso é incriminado, né? Socialmente falando. Eu não estou entrando aqui nos méritos da palavra de Deus ou da nossa referência cristã, né? Mas descrevendo apenas os distúrbios e mostrando como a sociedade encara eles hoje, né? Fetichismo, que é quando você parte para esse foco do desejo sexual em qualquer outra parte do corpo ou em objetos da pessoa. Então, às vezes, a pessoa sente excitação enorme pelo pé dos outros. Há quem sinta essa excitação enorme pelo nariz. Há quem sinta a excitação pela calcinha, né, pela cueca, enfim. Algum objeto ou alguma parte do corpo vira o alvo da excitação. A pessoa fica extremamente excitada por causa daquela parte do corpo ou por causa daquele objeto, né? Isso também, então, é uma perversão, um desvio. Além disso, nós temos a questão que eles chamam de escatologia telefônica. Pessoa que fica extremamente excitada por falar obscenidades por meio de ligações telefônicas. Então, a pessoa usa disso, né? Na verdade, isso é uma coisa que não é nova. Diz que sexo é uma coisa que existe há muito tempo, na verdade, muito antes do celular, inclusive, e que gera em algumas pessoas essa excitação, né? Assim como hoje existe um sexo virtual, existia esse sexo via ligação, em que a mulher ficava falando um monte de coisas e o cara se excitava e se masturbava ouvindo essas questões. Tem a necrofilia, que é o interesse por cadáveres, obviamente um crime, né? Se a pessoa viola um cadáver, mas é a pessoa que sente excitação pelo cadáver, ele quer ter relação sexual com o cadáver, né? Isso pode ter várias explicações também, no sentido da pessoa estar vulnerável, não ter resistência, várias questões
que são problemáticas na mente da pessoa, né? A zoofilia ou bestialidade, né, chamada antigamente na Idade Média, que é as pessoas que sentem atração sexual e que se relacionam sexualmente com animais, né? Então isso também existe muita pornografia sobre isso, inclusive, infelizmente. E existem grupos de pessoas que até combinam coisas assim. Ela tem uma casa com não sei quantas cadelas e a gente combina de tal dia lá, o nosso grupo de zoófilos. E aí isso é praticado sistematicamente. Então isso existe também, né, como uma perversão. Fora isso, nós temos a urinofilia, que é um tipo de excitação também, que a pessoa pede para receber urina, né, e isso a excita quando ela recebe isso. E a cropofilia, quando a pessoa se diz excitada por causa das fezes, né? Algumas pessoas passam fezes no corpo, outras até comem, né? Então, enfim, a gente tem... Aliás, faltou uma questão aqui, que eu acho que eu pulei aqui, que é a questão do toque sexual, também é uma questão discutida recentemente, que é a pessoa que ela fica obcecada em não querer desejar algo que ela considera errado. Então, por exemplo, eu não quero ser pedófilo, eu não quero ser homossexual, eu não quero... E aí eu fico pensando tanto nisso, eu fico obcecado por não querer viver isso, e aí eu acabo me concentrando tanto nisso que vem pensamentos involuntários que começam a me controlar sobre isso. Então eu não quero ser homossexual, mas aí eu fico olhando os homens e falo, será que se eu olhar para aquele homem, ou porque eu estou olhando para ele, eu sou homossexual? Só porque eu achei ele forte, bonito, eu sou homossexual? E aí essa pessoa fica desenvolvendo rotinas e formas, né, em função dessa obsessão por não querer ser, por não querer viver aquilo, né? Então, existe até mesmo isso, né? E aí o que a gente percebe? Então, esses são distúrbios sexuais, é importante a gente entender que eles existem, como eles funcionam, né? A gente colocou aqui. Várias dessas questões são psicológicas, de fato, né? De acordo com a psicanálise, que é a primeira linha que quis estudar isso. Freud foi o primeiro a realmente estudar a questão da sexualidade de verdade. Ele percebe que são perversões, são desvios mesmo, né, da energia sexual, das pulsões sexuais, e que elas se projetam em objetos diferentes do comum, do natural, né, diferentes do genital, que seria o ideal, que seria o aceitável socialmente. E aí, por isso, essa pessoa acaba desenvolvendo... É como se fosse o seguinte, a pulsão sexual, o desejo sexual, ele teria um caminho, como se fosse um rio. Só que aí, por algum motivo, é fechado o acesso do rio. E aí ele vai seguindo por outros percursos. É como se ele buscasse canais de fuga para essa pulsão sexual. E aí ele desenvolveria essas perversões, esses desejos paralelos, essas outras questões. Né? De acordo com a psicanálise, também existe o neurótico, né? Que é aquele que tem a neurose, que é a pessoa que faz uma hipercensura ao desejo sexual. Ele não aceita que ele teve certo desejo, esse desejo não é aceito socialmente. Então ele trava aquilo, ele esconde aquilo, ele guarda aquilo profundamente, só que aquilo vai querer sair de alguma forma, né? Aquele desejo reprimido em alguma fase da infância. E aí a pessoa começa a desenvolver alguns sintomas de tique, de gaguez, de alguma coisa que o corpo denuncia que não está bem, né? Que houve um fechar totalmente da pulsão sexual. A pulsão sexual foi totalmente... Houve uma represa totalmente bem feita. Só que aí toda essa pulsão sexual que quer sair, não sai. E aí ela vai tentando achar uma rachadura para sair. De acordo com a psicanálise, todo neurótico, né, toda pessoa que tem neurose, ela na verdade tem uma perversão também, que foi hipercensurada, né? Também tem essas questões. Agora, seja então essas questões de perversão, de desvio do desejo, como questões que atrapalham a relação sexual em si, né? Pessoas que não conseguem a excitação, ou não conseguem manter ali o ato sexual, ou não conseguem ter o orgasmo, tudo isso aqui a gente percebe como consequência do pecado naturalmente, né? O mundo perfeito que Deus criou não teria nada disso aqui. Mas, uma vez que a queda existiu, tudo isso aqui existe.
É possível lidar com essas questões? Claro que é possível lidar com essas questões, né? É necessário lidar com essas questões para viver uma sexualidade saudável. Muitas dessas questões vão precisar de algo mais, né? Algo mais em que sentido? Algumas são questões que você vai resolver com um urologista mesmo, com um médico, porque são questões fisiológicas muitas vezes, são questões que precisam de medicação, que precisam de cirurgia, como eu falei, né? Da questão da curvatura do pênis ou da formação do órgão sexual feminino que traz dor na relação sexual. Então tem questões que são médicas mesmo, de fato, né? Algumas outras questões são psicológicas, como a gente falou aqui, de psicanálise, de psicologia. E não há problema algum, né, com isso e em se buscar orientação sobre isso, psicológica inclusive. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com a facilidade de depender dos medicamentos hoje em dia. Né? A pessoa está com problema de impotência, aí ela vai lá e compra um comprimido azul e pum. Mas espera aí, será que essa impotência não denunciava um outro problema que ele tinha que resolver? Aí ele vai e consegue um atalho e não resolve o problema. E fica na dependência de um remédio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque hoje em dia isso é muito comum e muito fácil. Tudo tem remédio. A ansiedade, toma um ansiolítico. Eu tenho ejaculação precoce. O médico me mandou ir para o psiquiatra e o psiquiatra me mandou tomar ansiolítico. Resolve? Poxa, né? Eu vou depender do ansiolítico para sempre? Então, talvez o ansiolítico ajude no começo, para que eu resolva o que realmente está sendo um problema, que é aquilo que está me gerando ansiedade. E aí eu tenho que pedir ajuda para resolver o que gera a ansiedade, e não me contentar com um líquido, né, que vai tapear o problema por um tempo. Então, esse é um alerta. E também um alerta importante é que esses distúrbios e esses transtornos, eles têm muito de emocional, né? E a gente precisa dar mais atenção ao nosso emocional. Algumas vezes as coisas são tão simples de resolver. Uma mudança de hábito. Você para de fumar, você para de beber, começa a praticar atividade física. De repente seu corpo começa a reagir e funcionar bem sexualmente, com pequenas coisas. Algumas vezes é mais complicado. Às vezes falta você conversar com alguém, desabafar, falar dos seus problemas. E de repente você começa a fazer isso e você começa a ter um funcionamento sexual bacana. Então, às vezes é simples de fato, mas às vezes é um pouco mais complexo. Às vezes você tem, inclusive, que lutar contra o pecado. Né? E aí nós estamos falando que a sexualidade tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, que é a questão, por exemplo, da identidade sexual. Então, eu tenho uma crise de identidade homossexual. Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que pensar em todas as áreas. Eu vou lidar com isso fisiologicamente, mentalmente, com relação à minha identidade, emocionalmente, com relação às minhas carências, e espiritualmente. Eu devo a Deus isso, e eu creio num Deus que me fez para ser heterossexual. Então, a crença verdadeira também ajuda a pessoa a viver diferente, viver a verdade, viver o padrão de Deus. Então, às vezes as questões são bem complexas e precisam de um olhar múltiplo dessa forma, físico, mental, emocional e espiritual. Né? Agora, existem profissionais para ajudar em tudo isso. Né? Existe médico, existe ginecologista, urologista, existem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e existem pastores, existem conselheiros, existe o Vida Pura. Então, existem caminhos para achar ajuda. Né? O que não pode acontecer é você ficar sozinho, isolado, quieto com o seu problema. Uma das estratégias do diabo é isolar as pessoas nos seus problemas para que elas sejam escravas desses problemas e não se libertem. Se os homens, por exemplo, ousassem falar um pouquinho sobre a sua vida sexual de verdade, o que realmente está acontecendo com outros homens, eles iam perceber que há problemas em comum e que eles podiam se ajudar muito mais e conversar muito melhor sobre tudo isso. Agora, claro que eu também não posso deixar de falar, e quero terminar com essa fala, que muitos desses problemas têm total relação com a pornografia. Afinal de contas, o Ministério Vida Pura tem como principal foco alertar sobre isso. Certo? A pornografia, ela tem tudo a ver com voyeurismo, exibicionismo, com esses fetiches, com perversões, com desviar a pessoa da relação sexual natural e real.
para um mundo de fantasia, para um mundo que não é real, para perversões, né? E como a gente já estuda aqui no Vida Pura, há níveis de degradação. A pessoa não vai ficar ali só naquela foto da menina bonita. Ela vai para vídeos, aí dos vídeos ela vai para coisas cada vez mais estranhas, até que ela entra em excitação por bestialidade, por coisas com animais, com fezes, com mortos, e coisas que vocês nem imaginam, mas que alguns de vocês imaginam sim, e que já até viveram, infelizmente. Então, tem que tomar cuidado, né? A gente tem que alertar que a pornografia é uma das principais fontes dos distúrbios e transtornos ligados à sexualidade, infelizmente. E é uma indústria enorme, poderosa, e nós precisamos tomar cuidado, né? Nós precisamos alertar as pessoas e tomar cuidado com tudo isso. Então hoje a gente fica por aqui, a gente fez mais esse trabalho de conceituar, mas na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre como ajudar, né, realmente pessoas que vivem essas dificuldades na sua sexualidade. Até a próxima.